tema agora é pagamentos instantâneos. Então, pagamento instantâneo, ele vem aí nessa onda de digitalização da moeda, né? A moeda está se desmaterializando, saindo do papel moeda, indo para o campo digital, e aí você precisa aí de um meio de pagamento que seja rápido, seja bom, seja fácil, né? E pagamentos instantâneos vem nessa onda aí no mundo inteiro. Essa onda de desmaterialização da moeda é uma onda que vem muito forte em alguns países, né? Então, por exemplo, na Suécia, você já tem hoje mais de 99% das transações sendo feitas com meios digitais, cartão de débito. Eu vi uma plataforma que eles têm lá de pagamento que chama Switch, né? Isso faz com que até você tenha alguns lugares, alguns cafés que não aceitam mais papel moeda de pagamento, né? Se a gente pensar do ponto de vista de trabalho que o papel moeda dá para o lojista, é gigante, né? Então, e os riscos que ele tem. Então, só para levantar alguns, papel moeda você tem que ter troco, né? Então você tem que ter várias moedas de valores diferentes para conseguir dar o troco. Você tem a parte de roubo, né? Então, assim, como é que você controla isso para que você não suma com esse dinheiro? Você tem a parte de contabilização, né? Que você tem que transformar isso aí em uma planilha ou num sistema para contabilizar. No que você digitaliza os pagamentos, essas três coisas, de certa forma, já são endereçadas, né? Então, assim, você pegar o primeiro, troco, meio digital você não precisa de troco, a pessoa vai te pagar exatamente o que quer e pronto. Roubo, você não vai ter roubo na loja, porque você não vai ter dinheiro na loja, você tem uma questão de cybersecurity que tem que olhar tudo, ok? E o terceiro, que é a contabilidade, você também tem a parte de fazer digital, né? Você já está digital, já está no sistema, se a pessoa te paga, já vai direto para a contabilidade, você não precisa digitar nada lá para sair do meio físico para o meio digital, né? Então, assim, isso faz com que isso seja bastante mais fácil. Então, empresas, no dia que você está digitalizando, que você já vê que grande parte dos seus clientes te pagam no campo digital, né, nessas carteiras digitais, para que você vai aceitar dinheiro, né? Não faz sentido, tá? E aí, quando a gente olha esse pagamento instantâneo, você tem que ter uma infraestrutura, você tem que ter um sistema de pagamentos. Para fazer isso, você tem que ter carteiras também para os clientes terem acesso a isso. Então, assim, diferente do papel moeda, onde você vai lá e pega a sua nota de reais, entrega e ele te dá o troco com várias notas de reais, por exemplo, no campo digital você não tem isso, né? Você não tem essa troca física. Você não tem essa troca física, você tem que ter um ambiente onde isso é negociado e isso passa por carteiras digitais, onde você vai ter a sua carteira, né? E aí tem várias empresas que fizeram isso, desde as Big Techs aí com Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, até empresas específicas como PayPal, a Alipay, o WeChat, a Venmo, Klarna, tem vários. No Brasil você tem algumas também, né? A Rappi é um dos exemplos, você tem o Iti, do Itaú também. Então você tem várias empresas fazendo essa digitalização dessa carteira. Quando a gente olha mais especificamente para pagamentos instantâneos, acho que a gente precisa dar uma olhada aqui um pouco de como é que foi esse movimento na Ásia, né? Então, essa foto aqui, por exemplo, é um mendigo pedindo esmola na Ásia. Ele já mostra um QR Code para pedir esmola. Então você já vai com o teu celular e você dá a esmola via o QR Code dele. Ou seja, um sistema de pagamento instantâneo e feito que funciona para microtransações, até para mendigo. Ou seja, as pessoas já estão praticamente não utilizando dinheiro, né? Porque até para o mendigo você vai dar isso e o mendigo viu a necessidade disso. Por quê? Porque provavelmente as pessoas não estavam usando dinheiro e não tinham dinheiro para dar. E fala, não, eu tenho o QR Code aqui, você pode me dar no campo digital também. Então, assim, isso vai fazendo com que a sociedade vá se transformando e o negócio vai andando cada vez mais rápido. Esse processo na China é puxado por duas empresas, né, a Alipay e o WeChat, né, a Alibaba e a Tencent, que são as duas empresas mães dessas duas iniciativas. Eles correspondem por mais de 70% aí dos pagamentos digitais na China, tá, essas duas. O WeChat é uma empresa que foi criada, se não me engano, não tem 10 anos. Tá? Tem a Tencent, que é uma empresa gigante atrás dela, mas de certa forma é uma empresa aí que em pouco tempo dominou 33% aí dos pagamentos na China. Tá? Não é pouca coisa. Ela tem um ecossistema, na verdade, né? Quando a gente olha o WeChat é um ecossistema de várias coisas. Ele não é só pagamento, você pode chamar ele é um Uber, ele é várias coisas ali dentro. Ele é um Airbnb, você pode fazer muitas coisas ali dentro e não só pagamentos, mas pagamentos é uma coisa interessante em relação a ele. Tá? Então, assim, esse movimento de pagamentos instantâneos vinha no mundo
Você já tinha aí, quando foi implementado o Pix no Brasil em finais de 2020, já 56 países com pagamentos instantâneos implementados. Tá? O Brasil foi o 57º, 58º, depende um pouco de como é que a gente vai ver aí, porque teve uns que foram, teve um que foi bem perto, mas de qualquer forma, você tem aí uma coisa que já estava em vários países funcionando e o Brasil implementa aí no final de 2020, tá? Vamos dar uma olhada nesse vídeo agora, que ele dá uma geral sobre o Pix e a gente já volta para a gente falar de pontos específicos sobre ele. Essa altura que vocês estão vendo esse vídeo, eu imagino que todos já tenham utilizado o Pix, né? Se você não utilizou ainda, faça alguma transação via ele e experimente, porque acho que a melhor forma de você aprender e ver a potência dele é usando, né? Imagino que a maioria já tenha, mas se você não fez, faça, porque vale muito a pena, né? Quando a gente olha na tecnicidade do Pix, são 3 sistemas. Tá? Então é um arranjo, né? Um instrumento aí que é o que a gente tem contato, que é o Pix. Ele tem uma infraestrutura de liquidação, né, que é o sistema de pagamentos instantâneos, e tem uma base de endereçamento. Né? Então são essas os 3 alicerces do Pix. A gente tem contato com o Pix, ele tem um sistema de pagamentos de liquidação instantâneo, né, que é um layer onde as transações são executadas, e uma base de endereçamento que é onde estão cadastrados todos os e-mails, CPFs ou celulares que a gente cadastrou lá, que são as chaves que a gente cadastra para fazer o Pix, tá? Então são esses 3 alicerces. Uma coisa interessante em relação ao Pix é que assim, pagamento instantâneo não é em todo o país do mundo que é controlado pelos bancos centrais, tá? Em geral, assim, se a gente for ver, os bancos centrais eles regulam os pagamentos instantâneos, mas as iniciativas são feitas por entidades privadas, em geral por associações de bancos, tá? Uma Febraban, uma BBI, alguma coisa assim do mundo, tá? No Brasil o Banco Central tentou isso. Então, assim, desde 2014 ou 2015, se não me engano, ele soltou papers, estudos falando, o mundo está indo para pagamentos instantâneos, faz sentido o sistema de pagamentos brasileiro ter a solução de pagamentos instantâneos. Bancos, vamos fazer? Né? Vamos fazer um pagamento instantâneo? Né? E os bancos, o que fizeram? Nada. Né? Ficaram lá sentados em cima de todas as tarifas que eles cobravam em relação a TED e DOC, né, que até meados de 2020 eram bastante altos. Você tem uma parcela grande da população brasileira que pagava e ainda paga para emitir um TED e um DOC. Né? Então, era muita receita. Eles falaram, não vamos fazer nada, vamos ficar aqui quieto. O que o Banco Central fez? Resolveu fazer ele mesmo. Né? Ele juntou lá e falou, vocês não vão fazer? Eu vou fazer. E aí criou a ideia de fazer o Pix, foi desenvolvido pelo Banco Central, ou seja, uma iniciativa bastante interessante. Se a gente vai ver em termos de inovação, é uma coisa muito interessante, porque é o Banco Central fazendo um sistema de inovação, ele puxando a inovação para dentro do país, dado que a iniciativa privada não se mexeu. Acho que foi uma iniciativa bem interessante do Banco Central aí nesse sentido. Tá? E aí ele solta o Pix, que é a parte que a gente vê.
né? Então, assim, no final de 2020, né, ele falou, ok, eu vou fazer esse sistema e esse sistema vai ser obrigatório para as principais instituições do Brasil. Vocês vão ter que implementar esse sistema e oferecer esse sistema para a pessoa física de graça, né? Então, assim, ele já falou, o Pix para a pessoa física pagar ou receber é grátis. Eles não vão cobrar nada, né? E vai ser assim. Para a pessoa jurídica, você tem alguma negociação aqui, dependendo do volume, você pode ter alguma abertura para ser cobrado. E a ideia do Banco Central aqui é que a concorrência faça com que essas operações não fiquem num preço caro, fiquem num preço justo, tá? E ele vai olhar isso daí e regular eventualmente se for preciso. Mas o Pix no início ele foi obrigatório para as grandes instituições. A grande verdade é que muito outras instituições que não eram obrigatórias entraram no Pix por ver isso aí como uma solução muito interessante para os clientes dela. Tá? Então, assim, além dos obrigatórios, muitas empresas entraram na lista aí para se associar ou para estar, de certa forma, envolvida com pagamentos via Pix. Um ponto interessante do Pix é que o Banco Central decidiu também que ele falou assim, eu não vou fazer a interface do Pix com o cliente. Ele poderia ter feito um aplicativo. Tem alguns países do mundo onde você tem um aplicativo separado para você fazer pagamentos instantâneos, que ele não é exatamente associado a nenhum banco. No caso do Pix, ele falou assim, não, eu não vou ter esse aplicativo, os bancos vão colocar essa opção do Pix dentro dos aplicativos deles. E aí, para que o banco não colocasse lá na quinta página, ele definiu, não, vai ser assim, ó. E essas figuras aqui mostram onde vai ser o Pix. Então, todos os aplicativos de celulares de banco, você vai ver que o Pix está exatamente no mesmo lugar, né? Por quê? Porque foi definido aí junto com a implementação do Banco Central para que o Pix ficasse em evidência, ficasse lá para que quem quisesse utilizar, fizesse fácil, né? Tanto na parte de utilizar para transferência, como na parte de cadastrar a chave de endereçamento e tudo mais, né? Então já tinha lá o fluxo dentro do aplicativo que deveria ser feito e os bancos tiveram que seguir essas normativas do Banco Central. Quando a gente está falando em benefício do Pix, né, aqui está separado em 3 entes, né? O primeiro são os pagadores. Qual é o grande benefício do Pix para quem vai pagar? Acho que ele é rápido, ele é barato, ele é seguro, ele é fácil, né? Você está com o seu celular lá e você tira uma foto do QR Code e já paga. Você não precisa daquele plástico, né? Você não precisa de dinheiro. Então, assim, ele é muito fácil, muito simples de se entender, é muito intuitivo, né? Como eu falei, acho que grande parte aqui já deve ter utilizado, né? Então, assim, já percebeu isso, o quanto ele é fácil. Então, assim, o seu smartphone, o seu telefone, o seu celular vira uma carteira de pagamentos, né, muito potente com o Pix. Ele já era via as wallets descentralizadas do, sei lá, Mercado Pago, Rappi, várias outras que você tem, né, mas com o Pix ele centraliza tudo e você pode fazer todo o pagamento via Pix associado a uma conta bancária que você vai ter. Ele é muito fácil e muito simples de ser usado, né? Então, por isso até esse sucesso que ele teve aí nesses primeiros meses de implementação. Tá? Para quem vai receber, aqui a vantagem é grande, né? Então, assim, a primeira coisa é custo de aceitação, né? Assim, todos os clientes já vão ter Pix no celular dele porque já tem o aplicativo do banco, né? Já está lá junto, então assim, já está lá. Ele não precisa de baixar uma carteira, baixar alguma coisa, colocar dinheiro naquela carteira, não. Já está lá disponível para o cliente, então assim, isso é fácil, o cliente vai ter para pagar, facilita. A outra é que o pagamento para o lojista vem instantâneo também, né? Então assim, ele não precisa esperar o pagamento do cartão de crédito para receber, né? E aí vem uma das dúvidas que todo mundo tem, e já me perguntaram várias vezes em relação ao Pix. Gustavo, grande parte dos pagamentos do Brasil é feito parcelado. Então, quando ele vai comprar uma televisão, ele compra lá em várias parcelas. Com o Pix, eu vou pagar instantâneo? Acabou o pagamento parcelado? Não vai ter mais pagamento de televisão parcelado no cartão? Não. O que acontece são duas coisas. Primeiro, vai continuar tendo pagamento via cartão de crédito, né? Ele não acaba de uma hora para outra por conta do Pix, né? Então, assim, você ainda vai poder utilizar, e acho que tem um tempo aí para isso, para o Pix dominar esse pagamento. O segundo é que você pode fazer com que algum provedor de serviço faça esse trabalho para você. O que eu quero dizer com isso? Hoje, quando você compra uma televisão em 10 parcelas, quem está financiando você é o lojista, porque ele também recebe em 10 parcelas, né? Ou ele tem que antecipar esse fluxo e pagar uma taxa de juros por isso. Tá? É justo com o lojista?
Talvez não, né? O lojista, quem está vendendo uma televisão, ele não quer ficar lá com financiamento ou receber em vários prazos. O que ele quer fazer é o seguinte, ele quer comprar a televisão lá do fornecedor e vendê-la para você à vista. Vendeu os dois, acabou, ele vai lá e compra outra televisão. Só que se ele comprar a televisão e pagar à vista ou com prazo curto e te vender para você pagar em 10 vezes, ele vai ter que se financiar para comprar outra TV, né? Porque ele não vai ter o dinheiro para comprar. Então, assim, nesse sentido, não é o negócio do lojista te financiar, né? Então, com o Pix isso fica muito mais claro, porque imagina você, na hora que você for pagar aquele lojista, você ter a opção dentro do teu aplicativo de pagar o lojista via Pix instantâneo ou pagar o lojista via uma fintech de crédito que já tem o seu crédito aprovado. E essa fintech te financia em 10 vezes. Né? Para o lojista, a fintech paga no Pix mesmo, pagamento instantâneo à vista, e para você, ela te abre uma linha de crédito que você vai pagar essa fintech em 10 vezes. Tá? Com uma taxa de juros acordada, com risco de crédito acordado entre você e ele, porque ele analisou o seu crédito. Se a gente entrar em Open Banking, melhor ainda, porque o que ele vai fazer? Você vai fazer com que essa fintech tenha acesso aos seus dados para analisar o seu crédito melhor e com isso ele consegue te dar um crédito mais barato, por mais prazo, ou seja, melhor para você. Então, você tira essa discussão de financiamento do lojista, o que é muito bom e deixa o processo mais limpo. Então a relação de financiamento vira sua com a fintech e o lojista recebe à vista. Isso para o lojista é maravilhoso, para o sistema em si é maravilhoso, porque muito provavelmente um pedaço desse custo que o lojista tinha estava no preço que ele te vendia aquela televisão. Ele te vendia um pouco mais caro porque ele tinha que colocar esse preço aqui desse financiamento. Agora, em tese, ele não precisa mais. Isso vai fazer com que o preço caia ou com que ele aumente a margem? Aí é outra discussão. Mas, de qualquer forma, ele poderia hoje te vender um pouco mais barato por conta disso. Tá? A outra para o lojista é que o pagamento via Pix já está digital. Né? Ele já tem uma conciliação bancária, já tem uma forma de controle, ele pode integrar isso junto com o sistema dele automaticamente para já fazer o controle ali de estoque, do que ele quiser de pagamentos e do que ele quiser. Acho que isso aí facilita bastante. Um outro ponto é o que a gente chama de facilidade e rapidez de checkout. Né? Você, para pagar com o Pix, você vai lá e tira a foto do QR Code que ele colocou lá na entrada de um restaurante, por exemplo, pagou e resolveu. Né? Então, assim, é muito fácil o pagamento, que faz com que em alguns estabelecimentos onde você tenha que fazer filas, eventualmente, para pagamento, isso agilize esse processo e faça com que esse lojista venda até mais. Né? Então, assim, são vários benefícios aí para quem vai receber. Quando a gente está olhando de modo geral no país, né, no Brasil, acho que o Pix aí ele vem desse sentido de você ter uma eletronização de meios de pagamento. Né? Então, assim, fica tudo mais fácil, tudo mais eletrônico. O Brasil já vem aí numa ascendente em relação à utilização de meios digitais e o Pix vai facilitar isso. Né? Uma maior competição entre os prestadores de serviço, novos casos de uso, né? Novos atores, que nem aquela fintech que eu coloquei na parte de financiamento aqui, que vai te ajudar a fazer o financiamento, eventualmente um maior potencial de inclusão financeira, né? Pela facilidade, pela forma como você vai ter a relação com o banco via um celular, você não precisa mais de papel e tudo mais. Né? Então, além de preservar aí a parte de segurança e outras coisas que são importantes, né? No caso do Banco Central. O Banco Central que está provendo isso daqui, certamente ele fez todos os cheques de segurança para que você não tenha problemas em relação a esse meio de pagamento. Então, assim, ele traz aí uma coisa bem interessante. Ele coloca também uma coisa importante, porque assim, a gente já tinha 56 países, que nem eu comentei, que já tinham pagamentos instantâneos, o Brasil ainda não tinha. Então ele coloca o Brasil aí de novo na fronteira aí, em termos de pagamentos, em termos de sistema financeiro. O Brasil foi muito inovador, teve muito na fronteira aí, durante a década de 90, principalmente, quando a gente criou o TED. Né? Quando a gente fez o TED Doc, praticamente não tinha isso no mundo, era um dos primeiros países que você conseguia fazer transferências em poucas horas entre pessoas de valores baixos. Tá? O Brasil ficou aí um tempo aí sem muita coisa, o mundo correu atrás e passou. Agora a gente está buscando de novo essa fronteira e fazer um sistema financeiro bastante robusto e bastante utilizado. Tá? Uma outra pergunta que sempre tem em relação a Pix o Pix vai matar a TED Doc, por exemplo? Né? Vai acabar com o TED Doc? Não. Né? Então, assim, você vê na história o que acontece aí, por exemplo, com cheque.
né? O cheque, quando veio o TED e o DOC, o cheque era o principal meio de pagamento do Brasil, né? O que aconteceu nesses últimos anos, aí, nessas últimas décadas, é que o cheque começou a ter uma parcela muito pequena em termos de pagamento e TED e DOC foi uma das principais, né? Então você tem um decréscimo de uma e outra cresce bastante rápido até, tá? Mas ela não acaba, você ainda tem pagamentos em cheques em algumas situações. No caso de TED, DOC e Pix agora, acho que é a mesma coisa, né? Você vai ter um crescimento do Pix muito grande, mas acho que TED e DOC vão decair aí com o tempo. A diferença que você tem um pouco aqui é porque você está simplesmente transformando dois meios de pagamento digital, né? O cheque e o TED era um pagamento físico, né? O cheque físico com um pagamento digital que era TED e DOC. Então essa transferência para mim era bem maior. Com TED, DOC e Pix essa transferência vai existir, mas em alguns casos ela não é necessária, porque o TED já cumpre o seu papel. Quando a gente fala, por exemplo, de contabilidade de empresa ou de pagamentos de empresa, tem todo o sistema que está por trás que já é interligado com tudo via TED, né? Então você já faz pagamentos, já reconcilia tudo via os sistemas de TED. Então assim, você precisaria de atualização desses sistemas para que esses sistemas passassem a usar o Pix e não o TED. Tá? Então isso é um processo que demora, em alguns casos nem faz sentido, né? Então assim, para que você vai fazer um pagamento de um fornecedor que se ele receber em 1, 2, 3 horas, tá ok, né? Para que vai ser à vista? Tá? Então, assim, obviamente, você tem fatores de custo, né? O TED é mais caro do que o coisa, eventualmente e aí faz sentido você desenvolver esse sistema para ir para o Pix. Os provedores de serviço desses sistemas já estão todos correndo atrás, a grande maioria já tem até, né, soluções para que você faça pagamentos via TED ou Pix, né? E aí isso ajuda bastante aí esse processo. Mas voltando no ponto, TED DOC não morre. Eu acho que ele vai perder importância aí com o tempo, como o cheque perdeu importância de modo geral. Tá? Voltando aqui, a gente tem aí a implementação aí em outubro de 2020, né, do Pix, né, e aí com o Pix básico, vamos dizer assim, que você inseria a sua chave, pagamento entre pessoas, etc. Mas ele tem um cronograma aí dos próximos aí 2, 3 anos de implementação de algumas outras funcionalidades. Uma coisa curiosa quando a gente olha aqui é olhar lá em 2022, pagamento instantâneo agendado. Não faz muito sentido, mas é o que é pela dinâmica do mercado brasileiro. Tá? Quando a gente olha aqui, qual que é a ideia? Que quero fazer uma transferência para pagamento de um boleto ou de alguma coisa lá na frente. Então, assim, por que eu, já em vez de fazer a TED agendado, eu faço um pagamento instantâneo agendado? Tá? Essa é um pouco da ideia. Você tem uma discussão aqui também em relação a boleto, né? Uma pergunta que sempre vem, ok, com o Pix boleto acaba? Mesma história do TED. Eu acho que não acaba, até porque boleto é uma coisa muito institucional de empresas, né? Então assim, depende desses sistemas se atualizarem, mas em teoria a tecnologia do QR Code, que é o utilizado pelo Pix, é melhor, você consegue colocar muito mais informação naquele QR Code do que você consegue naquele código de barra. Então assim, acho que vai haver uma transformação e a gente vai ver aí nos próximos anos vários boletos, várias formas de pagamento, até com os dois, né, para você escolher por onde você quer pagar. Com o tempo eu acho que o QR Code ganha importância em relação ao código de barra, né? Para a empresa isso é muito interessante porque os bancos cobram muito para emitir boleto, né? É uma das fontes aí de receita de bancos e de pagamentos de empresa, né? É uma que vai com o tempo diminuir bem, porque você vai ter provedores aí de QR Codes para pagamento, né? Acho que nos custos muito mais baixos do que a gente tem hoje. Tá? Então, isso aí vai ajudar bastante o lojista. Se você é um lojista e tem uma loja, é bom ficar de olho nisso, tá? Porque você vai poder fazer pagamentos ou poder ter recebimentos, né? Não via código de barra, mas sim via QR Code de uma forma muito mais barata do que é hoje. Acho que já tem algumas soluções aí na rua para isso. Tá? O que mais que eu acho que tem interessante? Acho que tem... eu queria deixar um pouco aqui para quem quisesse se interessar mais e ir um pouco mais além aqui no Pix, né? No meu canal do YouTube tem ao menos 2 vídeos sobre isso, né? A ideia é que eu vá atualizando, eu vou fazer mais aí no decorrer, então me acompanha lá porque vai ter bastante coisa sobre pagamento instantâneo, sobre algumas fintechs que estão vindo com umas soluções interessantes em relação a isso, tá? Então isso aqui é uma coisa que é ongoing, né? Que nem eu falo, assim, você não para. Então, assim, a ideia é que a gente comece aqui essa
com esse curso e você aprenda, tenha a base, etc., e que a gente continue essa trajetória para frente de conhecimento.